Olá, sejam bem-vindos a mais um Consciência Leve. Nós estamos chegando ao fim do ano e é uma data muito especial, essa época do Natal, de Ano Novo. É uma época que muitas pessoas gostam, inclusive eu, uma das épocas favoritas minhas do ano. Entretanto, acaba sendo um motivo, ou uma situação onde muitas pessoas acabam não ficando com a consciência leve por fazer alguns exageros durante essas festas de fim de ano. E o Consciência Leve veio então para trazer para você algumas dicas de como aproveitar as festas de fim de ano sem colocar em risco todo o seu esforço ao longo do ano. Fica aqui conosco! Sobre as dicas, já vou pedindo para você dar curtida aqui, se inscrever no canal, compartilhe com o vizinho, com os amigos, com os familiares. Assim você não só ajuda o canal a crescer, como também divide essas dicas e essas informações e ajuda mais pessoas a ter um Natal com a consciência leve. Bom, vamos para a primeira dica então, é se preparar para esse dia de comemoração, e a gente sabe que esse ano vai ser um pouquinho diferente, que as comemorações vão ser um pouco mais enxutas, com menos pessoas. Coronavirus! Mas mesmo assim a gente precisa se preparar. Muitas pessoas acabam cometendo o engano, de ficar o dia inteiro em jejum, sem comer nada ou comendo o mínimo possível, acreditando que dessa maneira elas conseguem aproveitar melhor ou com a consciência mais leve a ceia de Natal ou alguma confraternização. Bom, essa estratégia ela não é interessante, por quê? Porque quando eu fico muito tempo em jejum, vamos imaginar que eu fico ali quase que o dia inteiro em jejum para poder chegar na ceia e comer, eu vou chegar nessa ceia com uma ansiedade maior, com uma fome muito maior, e eu corro o risco de comer o dobro do que eu comeria se eu tivesse um dia normal de alimentação. Então o ideal é que eu comece o dia com um bom café da manhã, que tenha uma qualidade proteica boa, então tem ali um ovinho, ou então um queijo branco, junto com uma boa fonte de carboidrato complexo, um pão integral, ou então uma farinha integral, uma granola com iogurte, frutas que componham esse café da manhã, que eu faço um almoço leve e que antes de ir para a ceia eu faço um lanche que seja também leve, que eu não vá para a ceia de Natal com fome, senão eu vou chegar lá, já vou estar ansiosa, porque eu passei o ano inteiro esperando aquelas comidas e vou estar com muita fome. Então a chance de isso dar errado é muito grande. As pessoas acabam se equivocando e cometendo alguns deslizes é com o famoso panetone ou chocotone. A gente sabe que é uma preparação típica do Natal, o próprio cheiro do panetone já nos traz lembranças afetivas positivas. Então a minha dica é, você gosta muito de panetone ou do chocotone? Se permita, mas se permita nas quantidades adequadas, porque uma fatia pequena, apenas de 30 gramas de um chocotone, já são equivalentes aí a quase 2 pães franceses. A gente sabe que 2 pães franceses dá muita mais saciedade do que 30 gramas de chocotone. Então, se você for comprar uma dessas delícias e vocês são poucas pessoas em casa, compra do pequenininho, porque assim vocês provam, tem aquele gostinho bom, mas depois não tem aquele tanto de panetone e chocotone para ir comendo nos dias posteriores. E vá nas versões mais simples. Se você não gostar da versão de frutas, pode até ser o chocotone, mas evite aqueles que são recheados, que tenham coberturas, porque isso vai acabar gerando um valor calórico ainda maior. Agora, se você quer uma opção mais leve para o seu Natal, você pode fazer, por exemplo, uma panqueca de banana com gotas de chocolate, colocar um pouquinho de mel em cima, fica uma delícia também, vai ter o sabor do chocolate, das gotas de chocolate ou até mesmo do cacau em pó, sem comprometer tanto assim o valor energético. Ei, João, tu já chegou de São Luís, cadê meu paletone? Meu paletone, como é o nome do negócio, do bolo que tu disse que ia trazer pra mim, meu irmão? Paletone, palmelone? Cadê meu palmelone, meu irmão, que tu disse que ia trazer pra mim provar, credo? Bom, na hora da ceia é muito importante que você tenha entradas leves e que ajudem já no processo de saciedade. Por exemplo, um prato de castanhas e frutas secas, que são fontes de gordura boa e de fibra também, no caso das frutas secas, e que já vão diminuindo aquela ansiedade e a vontade de comer muito doce no final da ceia. Invista também numa boa salada, uma salada bonita, onde tenha também proteína, pode ser um queijo branco, pode ser um franguinho desfiado,
Coloque sementes e castanhas também nessa salada para tudo já ir trabalhando a sua saciedade e o prazer ao comer aquela salada refrescante, né, nessa época do ano que costuma ser tão quente. Nada como uma boa salada refrescante e gostosa para iniciar então o prato da ceia de Natal. Se você for colocar alguns petiscos, coloquem petiscos que sejam interessantes, que sejam saborosos, né? Faça uma boa mesa de frios, mas com frios que sejam mais leves, né? Que não sejam aqueles queijos muito gordurosos, muito amarelados, que não tenham tantos embutidos, né? Faça uma mesa de frios, às vezes com um peito de peru, ou até mesmo com queijo branco, a mussarela de búfala. Pode colocar alguns picles também, um palmito, uma azeitona, né? Coisas que sejam um pouquinho mais leves que aquelas entradas mais gordurosas. Em relação ao prato principal, bom, nós temos várias opções, né? Nós temos o peru e o chester, que são excelentes opções de fontes de proteína, são carnes magras e são típicas dessa época do ano. E você pode fazer ao molho de maracujá, ao molho de laranja, a gente tem várias receitas, ao molho pesto também fica muito gostoso. E a gente tem várias receitas aí que vão acompanhar esse chester ou então esse peru de Natal. Agora, se você é fã da carne de porco, a melhor opção seria o lombo, porque o lombo é uma carne que, apesar de ser uma carne de porco, é uma carne magra e tem um perfil de gorduras muito interessante para a saúde. Em relação aos acompanhamentos, se você é fã daquela farofa natalina como eu, faça uma pequena adaptação. Na hora de fazer a farofa, além de colocar farinha de mandioca, coloca também uma farinha de aveia, que além de ajudar na sua saúde intestinal, você também já diminui a velocidade que aquele carboidrato vai chegar na sua corrente sanguínea, e isso vai ajudar na saciedade e vai ajudar em todo o processo de metabolização. Coloque também uma cenoura ralada, a uva passas, tudo isso complementa, dá um gostinho especial na farofa e ainda ajuda na saciedade. Se você é fã de frutas junto com a carne, como por exemplo a carne de porco, combina muito com o abacaxi. Invista nessa fruta para servir junto. O abacaxi ele tem algumas enzimas, né, algumas substâncias que ajudam no processo da digestão, além de já ir dando aquele sabor adocicado. O arroz, você pode fazer um arroz com lentilhas, ou um arroz com semente, ou até mesmo um arroz com nozes, que vai muito bem e também já ajuda no processo da saciedade. Chega o momento da sobremesa. Nós temos várias opções aí de Natal. O importante é você se lembrar que você pode sim se permitir a comer uma sobremesa. Mas é importante que a gente não repita, né? Que a gente tenha aquele prazer de estar comendo a sobremesa e saiba parar ali no primeiro pedaço. Mas isso não vai ser um problema se você fizer todos esses passos que eu estou te falando, porque quando você chegar no final, você já vai estar com um nível de saciedade bom e vai conseguir se limitar a apenas um pedaço. Agora, se você quer uma sobremesa mais leve, né, a gente tem várias receitas que podem ser aplicadas, uma boa salada de fruta com creme branco, ou então mesmo você pode fazer um bombom de tâmaras e envolver essa massa do bombom de tâmaras nos morangos, dá uma sensação muito boa, o doce da tâmara com azedinho do morango. Nós temos tantas frutas, né? Vivemos num país tropical, então o que nos falta são opções de frutas para que a gente faça, por exemplo, um mousse de maracujá ou até mesmo um mousse de manga. Estamos na época da manga. Então, invista nas frutas que nós temos disponíveis e que são de fácil acesso para nós. Strawberry, broccoli, sugar beet pineapples. They look so nice with their hairdos. Eu não entendi nada, mas isso tá muito maneiro, vovó. Eu vou deixar no meu Instagram algumas receitinhas que podem ajudar você a montar a sua ceia de uma maneira mais leve, saborosa e para que você fique com a sua consciência leve. E vamos lembrar, o mais importante de tudo, que a gente não precisa fazer muitas coisas nessa ceia, até porque a ceia esse ano vai ser um pouco reduzida. Então, ao invés de eu fazer 3 tipos de carne, 4 tipos de acompanhamento,
vamos deixá-la um pouco mais enxuta, né? Vamos escolher um tipo de carne para fazer, 2 tipos de acompanhamento, uma boa salada, 1 ou 2 entradas e no máximo um tipo de sobremesa. Isso também ajuda a manter o prato mais magrinho. Então eu queria desejar a todos vocês um excelente Natal, que vocês possam comemorar, mesmo aí que seja no núcleo familiar, né? Esse ano que foi um ano tão desafiador, mas se nós chegamos até aqui, nós já temos motivos para comemorar. E um ano novo próspero aí, com muita esperança, com muita alegria. Um forte abraço para todos vocês.